Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a cerimônia da abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E é a Semana Nacional organizada pelo Museu do Instituto de Química. E o tema nacional da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. E antes de falar mais, eu vou já passar a palavra diretamente ao diretor do Instituto de Química da URGS, ao professor Adriano Lisboa Monteiro. Boa tarde a todos, todas. É um prazer, então, estarmos aqui representando o Instituto nesse evento, que é um evento que tem 20 anos já, desde 2004, que foi criado, então, essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece a cada outubro desde então, né, que tem como objetivo, e a gente viu como isso foi importante na pandemia, de divulgar ciência e tecnologia para a comunidade. A gente vai estreitar esses laços, né? E isso está sendo feito aqui agora no Instituto. Eu parabenizo o professor Henry e o pessoal que está organizando essa jornada, que acontece em muitos lugares ao mesmo tempo durante essa semana, e aqui no Instituto. Então, nós temos o prazer de receber aqui, né, estudantes, os nossos colegas do sindicato, o presidente Nilton Battistini, o presidente da EBQ, Renato Evangelista, o conselho do CRQ, Elza Nuque, o coordenador do programa que está aqui também, da Química, o Diogo, né, a coordenadora do Encontro de Debate de Química, a professora Tânia, que também estão reunindo a universidade e sindicato e tudo, a ABQ, a gente está aqui para celebrar a questão de ciência e tecnologia. E nada mais importante esse ano, acho que foi bem escolhida a questão de sustentabilidade, que é um ponto que o Instituto vem se dedicando há muito tempo. Hoje vocês vão ter depois uma palestra do professor Jair sobre essa questão, mas assim, a importância da sustentabilidade para a gente poder continuar vivendo nesse planeta. Nós temos um desafio hoje em dia, será que quanto tempo a gente vai conseguir viver e que em condições? Então, e o papel dos químicos nesse contexto é muito importante, e a gente precisa divulgar, então, todo o que está sendo feito e colocar a comunidade, trazer a comunidade, como vai ser feito aqui nesse evento, né, para poder, então, participar e reconhecer a importância que tem a ciência e tecnologia para a nossa vida do dia a dia. Sustentabilidade, hoje em dia, nada mais é do que nossa possibilidade de sobrevivência por um tempo maior nesse planeta. Eu acho que é isso que a gente tem que entender e passar para a comunidade, e o Química é o destaque. Então, eu agradeço a todos que estão presentes, né, que estão assistindo também o evento online, e que tenham todos um bom evento. Sejam aqueles que não são do Instituto, sejam bem-vindos ao Instituto, e nós estamos sempre de portas abertas para todos e para a comunidade. Obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, diretor. E agora eu passo a palavra ao presidente da ABQ Rio Grande do Sul, o Renato Evangelista. Boa tarde a todos, então. Bom, já fomos elencados aqui pela mesa, né, e pelo colega Adriano aqui. A ABQ, né, fica muito grata em poder participar dessa semana aí, do momento falando sobre a sustentabilidade, né? E eu puxo um gancho que nós, profissionais da química, né, devemos sim pontuar uma condição muito importante: a minimização de impactos, né, referente a essa questão de sustentabilidade, mediante os nossos trabalhos, mediante as nossas pesquisas e evoluções. Tá? E a ABQ, a nossa instituição, ela, junto com o nosso quadro de profissionais, né, e mais ainda junto com alunos, né, e também profissionais do Conselho Regional de Química, normalmente falamos sobre a química de ordem geral. Tá? E dentro dessa fala, a gente sempre busca trazer o melhor status ao profissional para que ele tenha uma boa projeção junto ao mercado. E isso é bem importante. Tá? Então, hoje a gente vê vários jovens aí na busca de colocarem os seus ensinamentos em prática, né? E tenho a nós todos, né, não só os educadores aqui, como as associações e os conselhos que regem a nossa profissão, como um aporte para essa condição de, a cada dia, ter um
momento contínuo. Tá? Seria isso em termos de contribuição. Muito obrigado, Renato, pela sua fala. E como a mesa aqui é pequena, nem todas as pessoas, né, as quais vão falar um pouquinho, estão aqui presentes. E, portanto, nesse momento eu gostaria de chamar o presidente do Sindiquim, Rio Grande do Sul, o Newton Mário Battistini. Primeiramente, agradecer ao professor Henry pelo convite que ele fez ao Sindicato de Indústria Química. Na pessoa do professor Adriano, saúdo todos o pessoal da academia, os nossos colegas da academia. Na pessoa do Renato, saúdo os profissionais aqui presentes. Muitas vezes eu sou um pouco polêmico da indústria, mas vocês têm paciência um pouco comigo. A ciência e tecnologia é básica, é o que mais precisamos. Sustentabilidade, ótimo. Temos que seguir esse caminho. Eu me lembro quando eu me formei lá na década de 80, eu tinha que me preocupar em produto final. Se eu gerasse 1 tonelada de resíduo e 500 quilos de produto, para mim era importante os 500 quilos. Hoje não é mais assim. Mas vamos voltar um pouco, aproveitar esse momento que eu estou envolvido com alguns colegas aqui. Nós vamos pensar na indústria química como um todo. A indústria química é transversal. Hoje nós estamos no Brasil vivendo um déficit de o ano passado, 65 bilhões de dólares. Então esse déficit é produtos que poderiam estar produzindo aqui e estão produzindo lá fora. E esse ano nós vamos chegar por volta de 70. Então eu peço encarecidamente, nós temos que transformar a química como um projeto de Estado. Porque a cada dia que passa, as universidades estão formando menos químicos, formando menos engenheiros químicos, formando menos técnicos, e nós vamos ficar numa ilha. Até eu digo, eu quero o desenvolvimento da indústria química, mas se eu conseguisse fazer um desenvolvimento, se nós conseguíssemos passar de 62 bi de déficit, passar para 30, nós íamos ter que importar engenheiros e importar químicos, que não tem suficiente no Brasil, que não está sendo formado. Então, eu peço para o meio acadêmico, nós temos que dar visualizar que nós precisamos de tecnologia, acima e junto com a ciência. Precisamos da ciência básica? Precisamos. Mas a tecnologia precisa. E tecnologia para pequena, para média, não só para grande empresa. A grande empresa ela dá um jeito em outros caminhos, mas nós, na pequena empresa e na média, onde nós temos uma grande maioria do Brasil dessas pequenas empresas, nós precisamos bastante de tecnologia. Mas estamos precisando de profissionais. Porque além de nós estarmos formando profissionais com baixa capacidade técnica para o campo da indústria, ainda são poucos. Entendeu? Então, vamos olhar a tecnologia com uma visão um pouco mais afinada e, claro, sempre que é o título desse seminário do professor Henry, é sustentabilidade. Porque sem sustentabilidade nós não vamos conseguir nada. Tá? Então, o que eu digo, vamos olhar a química diferente. É o que eu tive com um vice-presidente, esses dias entreguei por escrito para ele, já que ele é ministro da Indústria e Comércio, eu fui bem claro para ele, enquanto nós não tivermos uma secretaria da Indústria Química no Ministério no Ministério da Indústria e Comércio, nós não vamos para frente. A Índia tem o Ministério da Indústria Química. A indústria química na China é tratada como estratégia. O mundo inteiro é tratado como estratégia. A Alemanha também é estratégia. Nós, no Brasil, a indústria química, estão levando na brincadeira. E quem domina o mundo é quem domina a química, que eu falei. Existe alguma coisa, o que nós fazemos no dia a dia que não tem a química? Nada. Tudo é química, por isso que ela é transversal. Eu peço ajuda para vocês. Vamos trabalhar não só para mais profissionais da química, mas química, indústria química nós vamos precisar. Obrigado. Eu estendi um pouquinho, mas... Muito obrigado pelas suas palavras, Newton. E agora eu passo a palavra à conselheira do CRQ, a professora Elsa Lessari Nucci. Boa tarde a todos. Eu estou em nome do Conselho Regional de Química e queria parabenizar o professor Henry, aí no meu companheiro de projeto, pela realização dessa semana, que coincidentemente eu recebo por e-mail a Associação Americana de Química,
está realizando nos Estados Unidos a semana da Química também, com o tema uso da química na cura, né? Então, são coisas, coincidentemente, estamos realizando aqui esta semana, e eu estou muito honrada de participar num projeto aqui na URGS e também como representante do Conselho de Química, parabenizar a todos e contem conosco, né? O Conselho, a Associação Brasileira de Química está sempre à disposição para ajudar nos projetos. Obrigada. Muito obrigado, Elsa. E passo agora a palavra ao coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química da URGS, o professor Diogo Seiber Lutka. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a comissão organizadora pela realização do evento e, em cumprimentando o professor Henry, eu gostaria de estender a todas as demais autoridades e pessoas que foram citadas anteriormente. Para o programa de pós-graduação em Química, certamente é um prazer participar dessa semana de Ciência e Tecnologia. Eu creio que a gente deveria intensificar essas nossas discussões a respeito de ciência e tecnologia com a comunidade em geral e com os alunos. Eu gostaria de usar uma frase do professor Emil Fischer, que foi proferida há cerca de 120 anos atrás, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Química de 1902, em que ele disse que a ciência não é apenas uma coisa abstrata, ela, como produto da atividade humana, ela está intrinsecamente ligada ao destino e às características dos indivíduos que a praticam. E eu acho que a gente consegue incutir nos nossos estudantes, que serão os futuros profissionais das universidades, das empresas já existentes e de novas empresas, essa filosofia que envolve interação da ciência com a universidade, da ciência feita na universidade com as empresas e desenvolvimento de métodos sustentáveis para que a gente, como o Adriano falou, garanta a sobrevivência da nossa espécie por mais tempo nesse planeta. Então, eu imagino que eventos dessa natureza, em que esses pontos são discutidos, em que há um paralelo entre ciência básica e aplicação na sociedade, eu acho que eles deveriam ser cada vez mais frequentes. Eu espero que isso possa se tornar uma rotina no nosso instituto e na comunidade em geral. Então, eu queria mais uma vez parabenizar a comissão organizadora pelo evento e desejar um bom evento a todos. Obrigado. Muito obrigado, Diogo. E agora eu vou passar a palavra à professora Tânia Salgado, coordenadora do EDEC. E se alguém não sabe o que é EDEC, ela vai falar para vocês. Boa tarde, pessoal, a todo mundo que está aqui, né? Eu queria inicialmente parabenizar o professor Henry pela iniciativa de apresentar o projeto do Museu do Instituto de Química para participar da Semana de Ciência e Tecnologia e também pelo fato de o projeto ter sido tão bem organizado, né, a ponto de ser contemplado nesse edital, que foi bastante concorrido. Além disso, claro, quero agradecer também a oportunidade de inserir o 42º EDEC. EDEC é o Encontro de Debate sobre o Ensino de Química, né, que então já existe há mais de 42 anos, porque já tivemos alguns anos em que não houve, né, EDEC. Então, junto com o EDEC, nós estamos organizando também o 2º encontro dos mestrados profissionais em Química, né, da região Sul, o 2º ProfQ Sul, e tivemos a oportunidade, então, de inserir dentro das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, inserir algumas atividades principalmente do pré-encontro do EDEC, né? E essa cerimônia de abertura ela vai ser depois disponibilizada online e vai estar, então, entre as atividades que serão parte do pré-encontro do EDEC. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de inserir dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da nossa programação aqui do Museu do Instituto de Química, inserir atividades do Encontro de Debate sobre o Ensino de Química e do ProfQ Sul. E o tema do encontro do EDEC é ressignificar o ensino de Química. Então, dentro desse tema de ressignificar o ensino de Química, é importante essa questão que hoje em dia é premente, como bem falou o professor Adriano aqui na sua fala, né? É premente a questão da sustentabilidade, né? de
causar menos impacto sobre o mundo para prorrogar o nosso tempo de vida aqui nesse planeta. Então, o ensino de química precisa lidar com isso, né? Para além de formar profissionais para trabalharem nessa questão da sustentabilidade dentro dos processos químicos, também, né, estudar formas de contribuir para essa melhoria do ensino de química nessa direção, né, na direção da sustentabilidade. Então, eu queria agradecer, né, não só em meu nome, mas também em nome de toda a equipe coordenadora do 42º EDEC, por essa oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Tânia, pelas palavras. E agora, eu acho que sou a última pessoa para ter algumas palavras. E eu estou me sentindo orgulhoso, né, em ter essa oportunidade de poder fechar essa cerimônia da abertura. E eu sinto que eu estou representando uma equipe grande, porque uma equipe grande tornou essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia possível. E eu acho que isso é uma consequência de deixar várias atividades desenvolvidas ao tempo, e nem sempre atividades visíveis ao público, mas agora nós temos, né, uma maior visibilidade do nosso trabalho. E, portanto, quero agradecer todas as pessoas as quais participaram desse movimento para tornar esse evento possível. Trata-se de um evento organizado pelo Museu do Instituto de Química e, como tema da nossa atividade, nós escolhemos a arte da água para a vida. E dentro disso, nós contamos com a participação de várias unidades na organização, o Museu do Instituto de Química, o Programa de Pós-Graduação em Química, o Instituto de Química e a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, quando houve a submissão da proposta, nós recebemos o apoio do Sindiquim e da ABQ-RS, né, nessa missão, o que foi um apoio fundamental para poder alcançar a aprovação do nosso projeto. Além disso, nós estamos contando com o apoio do Clube de Criação da Fabico Cachola. Portanto, nós estamos, né, englobando pessoas de diferentes áreas para poder oferecer esse evento para vocês. E a realização se tornou possível por causa do edital do CNPq e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E, portanto, nós estamos realizando, nesse momento, a cerimônia da abertura, hoje, dia 16 de outubro. Temos mais algumas coisas depois da minha fala, portanto, não vai embora. A partir de amanhã, nós temos alguns dias nos quais nós vamos receber alunos do ensino fundamental e médio, e, portanto, é uma conexão direta da nossa universidade com futuros alunos, ou, no mínimo, é uma oportunidade de mostrar a importância da química e da água aos alunos desses colégios. Não vamos ter somente essas atividades durante essa semana, também nas próximas 2 semanas ainda vamos receber colégios para poder oferecer as mesmas atividades. E para fechar essa semana com a chave de ouro, nós vamos ter no dia 20 de outubro uma palestra da professora Márcia Barbosa, e ela vai falar sobre água, da era do gelo à nanociência. E quando estou voltando um pouquinho para as atividades dos dias 17 a 19, nós vamos realizar visitas guiadas ao Museu do Instituto de Química e atividades em laboratórios.
Dentro dessas atividades, nós temos aprendendo química como a arte da aquarela. Talvez agora dá para entender como surgiu o título da nossa semana. Também a eletrólise da água para produzir hidrogênio, portanto, um combustível sustentável. Corantes fluorescentes, reações químicas redox coloridas sem uso de catalisadores, teste de chama. Com certeza, os alunos vão adorar esse teste de chama para observar todas aquelas cores chamativas. A preservação da água, responsabilidade de todos. E a simulação da realidade virtual. Ácidos e bases, evite cair em um lago de ácido. Se alguém ainda quer cair em um lago de ácido, depois de realizar essa simulação, tu não vai querer mais cair. E quero destacar que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a primeira universidade brasileira para contar com uma plataforma Labster. E, portanto, nós temos à disposição uma ferramenta não somente para essa Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, mas também para futuras atividades do próprio Instituto de Química. E mais uma vez, quero agradecer a todos vocês aqui presentes. Espero encontrar vocês em um outro momento, quem sabe na sexta-feira, quando nós vamos ter a palestra do professor Márcio Barbosa, ou quando nós vamos realizar alguma atividade com os alunos dos colégios. E nesse momento, então, eu vou fechar a parte da abertura, mas ainda a cerimônia da abertura não terminou. Nós temos ainda 2 palestras. Normalmente seria o momento de pedir para desfazer a mesa, mas as pessoas já colaboraram com essa parte e, portanto, ninguém precisa pedir isso. Mas isso se chama inteligência emocional, saber em qual situação nós estamos encontrando. E, portanto, pessoal, vamos agora para a seguinte atividade, a primeira palestra, Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, e quem vai proferir essa palestra é o professor Jairton Dupont. Portanto, convido o professor Jairton Dupont para tomar a palavra. Bom, boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Henry, ao Instituto de Química e aos organizadores por esse convite. Eu me sinto muito honrado, e mesmo aposentado, poder compartilhar com vocês problemas, soluções relacionados à sustentabilidade, em particular a química, que é a ciência central. Que me desculpem os físicos, matemáticos, biólogos, mas a química é a ciência central. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas dar um contexto muito maior de que tipo de soluções a gente tem que caminhar necessariamente, se nós levarmos a ciência como base das soluções e não pensamento mágico, que é o que mais nos atrapalha nesse momento. Bom, nós vivemos do planeta Terra. O planeta Terra é, por definição, um planeta oxidativo. É a definição. Nós oxidamos. Seja por fenômenos naturais, seja por qualquer processo. A termodinâmica inviolável nos leva a processos sempre oxidativos. Esse é o ciclo do carbono. Notem que a absorção de CO2, se nós levarmos em conta o CO2, ela é só feita pelas plantas e até um determinado momento ela absorve mais do que emite quando ela respira. É quando ela está crescendo. Depois que ela para de crescer, ela se mantém. Nós entramos no equilíbrio e não temos o que fazer. E todas as atividades naturais ou não naturais são oxidativas. Portanto, para reverter o processo
indexerável da mudança climática, nós temos que passar para um planeta redutivo. E quando nós falamos de um planeta redutivo, vem a energia. Tá? E aí que entra não só o hidrogênio, mas todos os seus derivados que podem fazer esse tipo de redução. Tá? Então, essa é a... As pessoas esquecem que nós vivemos num planeta oxidativo. E, inexoravelmente, nós vamos gerar CO2. Aliás, é bom lembrar, né, que o CO2 foi essencial para que existisse vida nesse planeta. Né? Senão nós não teríamos as temperaturas em que nós poderíamos viver, só que nós não temos produção de CO2. Então, todas as nossas atividades levam à geração de CO2. Aqui eu não vou entrar em detalhes, né? Todos vocês conhecem, em princípio todos devem pelo menos conhecer, né? Que a variação da concentração de CO2 na atmosfera nos últimos 800 anos é pouco, né? É um quinto, um sexto do tempo de existência da Terra, nós já estamos passando das 400 ppm no CO2. Então, aquilo que a gente chama de ponto de não retorno no aquecimento global, nós já atingimos. Porque a gente tem que lembrar, se nós quisermos, eu estou falando só do aquecimento global, eu estou falando das outras poluições que eu vou falar em breve, das atividades que o ser humano vem realizando. A gente tem que lembrar que para poder diminuir essa concentração de CO2 na Terra é uma tarefa enorme. É quase que impossível nós possamos reduzir esse número. Isso só pode ser feito por várias ações. Reflorestamento, né, é o essencial deles. Tá? E não é só o reflorestamento, é o uso de reflorestamento como matéria-prima para que ele não volte, porque as plantas vão chegar no momento em que elas vão entrar. Tá? E aqui é extremamente interessante, né? E que a concentração de CO2 ela cresce via a produção industrial. Ela dá um pico. Tá? Aqui tem até o Bitcoin, né? Estou vendo como evolução. Então é importante a gente levar em consideração esses aspectos. O desafio está aí. Né? Lembra que eu disse para vocês, vai ser muito difícil nós diminuirmos essa concentração de CO2, então eu espero que os eventos climáticos sejam mais seguidos, mais violentos. Né? Aquilo que há 15 anos atrás um grande pesquisador brasileiro disse numa aula inaugurada da URGS, que muito em breve, a partir dos anos 2035, nos aparados do campo da serra não mais produzimos sós, mas café. É mais ou menos isso que a gente caminha. Né? Então, se nós continuarmos, né, na expressão inglesa, business as usual, né, nós estamos... O que significa 2 graus, um aumento de 2 graus Celsius na temperatura. Esse contexto é para a gente entender que a gente não tem retorno. Não tem retorno. O que nós podemos fazer é estabilizar. Bom, como é importante as básicas, eu me sinto obrigado a usar esse gráfico que eu uso, aqueles que me escutam em vários locais, eu uso esse gráfico para mostrar aquilo que eu falei no início, né? Que se nós não usarmos a ciência como base para resolver os problemas, nós vamos
voltar à Idade das Trevas, né? Aliás, o Brasil esteve durante os últimos 6 anos na Idade das Trevas, né? Estamos tentando essa idade, e em vários locais. E vocês vejam, né, que a população mundial, nesse primeiro gráfico que vocês estão vendo aí, que tem a praga, eu coloquei né, aqui diminui um pouco a população, mas vocês vejam que a população até a idade média, né, a partir de nós passamos né, nós estamos só, né, mas vocês em detalhes. O gráfico é extremamente interessante porque ele correlaciona com avanço científico, né, que a gente pode correlacionar com o crescimento da população. O científico da humanidade ele vem crescendo. Queiram pegar os mesopotâmios e egípcios, que está ali no amarelo, vai para o azul, vem, e aí ele vai até o século V. Na nossa era. Eu estou falando de número ocidental, mas é mais ou menos, eu posso trazer referências sobre isso. Mas o que acontece no século V? O século V, no início, do quê? Santo Agostinho botou ordem na Igreja Católica. Criou o quê? O que ele criou? O pecado, o inferno. Porque matemática é uma coisa do diabo. O que aconteceu com o conhecimento? Nós temos a Idade das Trevas. Né? E ela só recomeça porque não são só os cristãos, né? São todas as religiões. Os muçulmanos têm o Santo Agostinho deles, que vem um pouquinho mais tarde, tá? Vem no século XIII, que é Al-Ghazali, né? Que botou os muçulmanos e declarou que matemática é coisa do diabo, né? É quando o número zero não foi criado, foi descoberto, né? Criação ou descoberta, né? Que é dos paquistaneses, não são dos árabes, porque nunca eles roubaram dos paquistaneses, mas tudo bem. Mas essa correlação. Eu disse para vocês, aqui que é importante, a gente sempre colocar que essa evolução, ela não se dá. Aqui tem as 10 maiores. O que são as 10? Né? Qual é uma das maiores invenções da humanidade? Quando a gente dominou o fogo.
se defender melhor dos predadores. Tem uma outra, que a gente não dá muita importância, é a saponificação. Tem a ver com a higiene. Então, a saponificação, que é descrita lá desde a Mesopotâmia, ela é extremamente importante porque ela portanto, a fermentação. Aqui para aqueles outros que gostam de vinho e cerveja, até a Renascença, ou até mais tempo, os nobres não tomavam água, já tomavam cerveja. Claro que era o álcool também que era importante, mas não era só isso, né? Por quê? Porque não tomava água contaminada, portanto vivia mais. Aliás, para os muçulmanos que não tomam álcool, eles tomavam álcool até no século XIV, tá? Isso foi depois, mas eles tomavam e era, aí foi principalmente na Espanha, no sul da Espanha. Das mais importantes que permitiam. Mas vamos passar. A partir da. A partir. São consideradas, não é pelo é considerada pela Organização Mundial a respeito, todos os 10 são da química. Né? Então tem a última que os físicos vão dizer que é deles, mas não é. Vocês logo vão entender. Mas não é só. Em todos os nossos agora, aqui tem uma razão muito simples. Então, os adubos e assim por diante. O que seria? Imaginemos nós uma sociedade sem plásticos. Sem polímeros, tá? Pode ser outros polímeros, não precisa ser só plástico. Tá? Porque são o que permitiu o início da possibilidade das mulheres terem sua independência, é considerado, os contraceptivos, uma das maiores descobertas. Os cristais líquidos, que estão presentes em tubo. Dizem que é dele, mas esse é químico, né? Que é o silício monocristalino. Então, a química ela é a ciência central responsável por essa evolução. Porque entre nós
tudo o que isso que está nos causando agora. Agora, aqui vem a mensagem importante. Se a ciência e ao mesmo tempo gerar todos esses problemas, que sem a ciência ele não era prêmio Nobel na época, foi depois, em que assessor do Ministério da Ciência e Tecnologia da França, logo que o Mitterrand ganhou as eleições, depois de não sei quantos anos da direita está no poder, então 1982, para vocês terem uma ideia, é que o ministro da Educação, Ciência e Tecnologia disse que esse negócio de refinanciando ciência e tecnologia não é importante. Deixe que os outros façam. Eles publicam depois, a gente uma visão pragmática e simplista. Esse senhor que depois falou, eu respondeu, já tem razão. Para poder reproduzir. E a terceira não vai conseguir fazer nenhuma das coisas. De como ele pensa. Bom, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas há mais de 20 anos, químico assessor ele criou, então deve fazer 20 anos já, né? No primeiro mandato ele criou o que a gente chama os 12 princípios da química verde. Tem os 12 princípios da engenharia química, tem os 12 princípios, agora tem 12 princípios para quase tudo. Então, há alguns preceitos em que a gente tem que trabalhar na química, que é prevenir rejeitos, maximizar o que a gente chama de economia atômica, isso é quando eu fizer uma reação, não sobra nada, né? Então, a hidrogenação é o caso perfeito, né? O hidrogênio é etano, todos os átomos que eu tenho nos reagentes e todos os átomos que eu tenho nos produtos, e assim por diante. E isso já faz parte da mas de todos, né? Nas principais universidades. Tem várias universidades que não conseguem nem implementar nas suas próprias aulas experimentais, né? Continuam fazendo, né? É o mais triste, né? Por experiência própria, né? Bom, esses dois que são que é determinado pela ordem do que tudo que e de difícil solução ainda. Imagina o seguinte, a bateria que entra, ela tem que voltar como bateria, né? Terminou o ciclo de vida dela, volta, recicla,
Nós temos as baterias Moura no Brasil, que faz isso muito bem lá no Recife. Né? Ele desenhou, que a gente chama de análise de ciclo de vida deles, que cada bateria que sai vem de uma que voltou. Né? De reciclagem, etc. É mais ou menos isso que a gente está imaginando. Mas vocês imaginam o seguinte, que agora para dormir, né? Poliuretano, outro númerozinho. Quando for descartado, quem produziu vai ser obrigado a reutilizar. Então está numerizar o poliuretano, voltar em seus monômeros para que eles voltem à economia circular. Tá? Então, tudo que se faz está relacionado a isso. Não é só a indústria química, principalmente ela, porque como o Batistini colocou aqui, os outros, né? Nós somos química, né? Então, nós somos um planeta química, então não tem outro tipo de solução. De qualquer processo, que façam o português. Isso é fundamental. É que a gente diz em química, certamente eu escutei, mas eu vou. A gente diz daqui nós pensar. A gente tem que para tudo. Então, esse que as ciências básicas, elas sempre relacionam esse processo. Vocês estão vendo que químico, físico, aliás, os melhores meteorologistas do mundo estão no Brasil, se vocês não sabem. Meteorologistas são físicos e químicos. Um dos maiores centros é a Federal Fluminense. Para aqueles que não sabem, é só procurar Nature Science e vocês vão ver quem faz os melhores modelos de clima, mudança climática, não só no Brasil, mas globais. Bom, então aqui, especificamente para química, aquilo que, não sei se foi o Nilo que colocou, no outro, né? Antes nós pensávamos, se eu produzisse 1 tonelada de rejeito, mas eu produzisse meus 500 quilos, eu estava satisfeito. Isso é um processo linear.
O que eu tenho o que nós, na química, não só na química, engenharia química, materiais, farmácia, o que for, nós temos que ter um sistema circular. O que que é um dos que mais reciclam. Então, a reciclagem do PET, que é um dos problemas mais simples a serem reciclados. Né? PET. Você sabe qual é o grande problema para reciclar o PET? A embalagem e a tampinha. A tampinha não é de PET. Então, o que o Japão fez? A partir do ano que vem é proibido colocar de PET. Segundo, como é que é a propaganda? O rótulo tem que ser em papel. Os mais simples a serem reciclados. Tá? É um dos mais simples que podem. Tá? A poliuretano que eu falei antes é um dos mais difíceis que tem, um dos mais complicados que tem. Tá? Mas existem outros, policarbonatos, o que vocês quiserem, né? Polipropileno, polietileno de alta, baixa densidade, etc. Tem soluções que não são ainda totalmente da economia circular, que a gente pode fazer cracking, né? Produzir gás, gasolina e assim por diante, mas existem soluções tecnológicas. Quem é que pode tomar a decisão ou embasar para que as pessoas... Os físico-químicos que adoram físicos, né? A química não é nada mais do que quebrar e fazer a ligação. Só que eu não posso ver uma termodinâmica e não posso ver safar a cinética. Se vocês entrarem no meu WhatsApp, vocês vão ver que chemistry is the meaning of life. Essa é a... Ou o melhor e mais importante livro escrito em toda a história da química. Não entendeu, né? Linus Pauling. Ou a gente vai para astrologia, alquimia, etc. E eu agradeço muito. Obrigado. Nós vamos ter uma palestra da professora Andrea Neves Fernandes, e ela vai falar para nós sobre a inadmissível e inegável microplásticos como uma ameaça ao meio ambiente. Professora Andrea, a palavra é sua. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Com muito prazer que eu estou aqui também ministrando uma palestra após a professora Jairton, né? É um compromisso grande, né? Mas agradeço muito pelo convite, Henry, e gostaria de parabenizar o pessoal que está organizando o evento. Eu estou ali junto no WhatsApp, um pouco escondida, porque acabou que pegou bem no meio de férias, e assim foi, né, foi um esforço bem grande, e parabéns. Então, assim, com muito prazer que pela primeira vez, eu ministro uma palestra na comunidade do Instituto de Química, né, junto com o pessoal de fora do evento. Então, fico muito feliz e um pouco nervosa também, que é sempre um compromisso maior, falar para os colegas, né. Então, assim, eu vou trazer um pouquinho sobre a problemática dos microplásticos, que, por acaso, né, sem querer, acho que vai fechar bem, vai conciliar bem com o que o Jairton já introduziu com a palestra dele. Então, lógico que para eu falar sobre os microplásticos, eu gostaria de, inicialmente, trazer um panorama geral de alguns conceitos, né? Então, assim,
como o próprio nome diz, microplástico, microplástico vem de um plástico. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente tem aí uma estimativa, está um pouco desatualizada, acho que foi de 2019, mais ou menos isso aí, 2021, desculpe, que a gente tem aí a cada ano uma produção de plástico exagerada, né? Gostaria de fazer um parênteses aqui também, e que eu não sou exterminadora de plástico, eu sempre falo muito isso nas minhas palestras, eu não estou aqui para falar contra o plástico, pelo contrário, eu sou favorável ao plástico. Eu só acho que, assim como o Jair, a gente tem que ir em busca de novas soluções e pensar mais sobre o nosso cotidiano, né? Como seres humanos dentro de uma comunidade aí grande. Então, assim, a gente dentro das matrizes poliméricas que são fabricadas, eu gostaria de destacar alguns aí, que, por exemplo, o polipropileno e o polietileno, de alta, média e baixa densidade, que geralmente são aqueles que são mais utilizados no nosso cotidiano. Então, o que acontece? Anualmente, a gente produz aí milhões de toneladas de polímeros que vão ser aplicados em plásticos, e a gente já chegou a ter ano aí que o que acontece? A gente tem um maior rejeito de lixo plástico do que a produção de lixo plástico. Isso por quê? A gente tem plásticos aí que foram formados no ano e dura aí, né? Em geral, os plásticos, eles são muito utilizados justamente pela sua versatilidade. Ele surgiu realmente, né? O Jair citou ele muito bem, que o polietileno foi uma das grandes descobertas aí químicas, aí, que os químicos que fizeram esse polímero. Então, assim, ele é muito utilizado. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente está vestindo polímero, a gente está sentado num polímero. Então, a gente tem tudo isso que está sendo utilizado atualmente, vai durar anos, mas aqueles que são produzidos anualmente. Então, isso faz com que a gente tenha aí um panorama bem complicado, principalmente se falando em países de terceiro mundo, incluindo o Brasil, né? Países de desenvolvimento, Índia, Sri Lanka, né? Tudo isso a gente pensa com bastante cuidado, porque, por exemplo, dentre esses plásticos, polímeros que são formados, a gente tem aí uma estimativa de 9% somente que é reciclado. É muito pouco, a gente tem pouco investimento disso, principalmente nesses países. 12% são queimados, né? Como o Jair até comentou, que pode ser queimado, e eu acho muito interessante a tua fala, Jair, falar de economia circular, ciclo de vida. Isso é muito, muito dentro, pensando no nosso problema, porque o Jair comentou de um problema global de contaminação, e aqui eu estou falando só uma pontinha do nosso problema, que é a poluição por microplástico, ainda microplástico, eu vou falar. E aí o que acontece? Mais de 50% desse lixo plástico que é gerado, ele é descartado aí a céu aberto. Quando a gente pensa, né, eu tenho certeza absoluta que após a pandemia isso ficou mais evidente ainda, porque nós começamos a utilizar máscaras, coisas que nós não utilizávamos diariamente. Ficamos em casa, pedimos aí fast food, então assim, a gente teve aí um aumento exagerado de lixo plástico de uso único, que é isso que é o grande problema, né? O problema que a gente tem que pensar é aquele plástico de uso único. Vou lá, faço meu lanche, né, e como e jogo fora. Tá? Então, é o nosso problema aí que a gente tem que pensar. E aí, quando eu penso em pandemia, o que acontece? Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai na frente da sua casa ver, às vezes, aqueles lixos espalhados lá pelo chão. O que acontece? Chuva, vento, isso faz com que todo esse lixo, não só o plástico, né, acabe escoando dentro da cidade, drenagem urbana, chegando até mesmo nos rios. E o que acontece? Os rios são aqueles mananciais que abastecem as grandes cidades. Então, aí a gente tem um problema muito sério, que imagens como essa não são incomuns de serem vistas. Por exemplo, se a gente
pudesse ver lá embaixo, nos oceanos, onde a gente não enxerga mesmo, a gente tem isso aí que a gente vê a olho nu, mas a gente tem muito mais coisa que nós não podemos enxergar, que foram gerados a partir da entrada desses resíduos plásticos mal destinados. Então, por exemplo, eu só trouxe aqui umas imagens para vocês olharem, que é muito comum a gente ver. Se vocês caminharem na beira da praia, vocês vão ver. Teve um ano atrás, eu acho que foi antes da pandemia, se eu não me engano, eu estava na beira da praia e eu comecei a olhar ao meu redor um monte de bituca de cigarro. Em 10 minutos, eu juntei um copinho de bituca de cigarro. Aquilo ali, o que que é? Não deixa de compor, né? Tem uma composição química que tem dentro dessa composição polímeros, que faz, né? A gente tem aí geração de microplástico. Então, assim, o problema é muito maior do que nós imaginamos. Então, por isso que, atualmente, a gente tem aí o tratado da ONU, o tratado que eles pensam que em 2030 a gente vai conseguir diminuir 30% dessa poluição plástica. Eu acho que eles estão sendo muito audaciosos, né, pensando no que a gente tem, porque a gente tem que conseguir alertar a comunidade, mas sim pedir a políticas públicas que ajude a melhorar aquela fração ali de incineração, de reciclagem e assim por diante. Agora sim, eu vou chegar dentro do foco da minha palestra, que é falar sobre os microplásticos. Então, assim, não significa que os microplásticos não existiam há muitos anos, eles sempre existiram. Só que depois de certa época, né, os pesquisadores definiram o nome para aquelas partículas plásticas com uma faixa de tamanho específica. Então, lá em 2014, mais ou menos, foi definido, que é uma definição que o meu grupo de pesquisa utiliza. Isso não é um consenso ainda dentro da comunidade que trabalha com microplásticos, porque muitas vezes as pessoas dizem que um microplástico é toda e qualquer partícula plástica menor do que 5 milímetros de tamanho. Atualmente, a gente já pensa que o microplástico fica entre 1 micrômetro, né, que a parte menor do que 1 micrômetro a gente tem os nanoplásticos, e aí o problema é muito maior, até 5 milímetros de tamanho, certo? Então, no nosso laboratório a gente utiliza, e é lógico que a definição de tamanho plástico a gente sai de macro, meso, micro e nano, certo? Por enquanto. Então, para falar um pouquinho sobre explicar um pouquinho sobre os microplásticos. Dentro da área de microplásticos, a gente define ele como duas fontes, certo? Então, assim, eu tenho aqueles microplásticos de fontes primária, né? O próprio nome já diz, é que primariamente eles foram fabricados naquela faixa de tamanho, de 1 micrômetro a 5 milímetros. Eu acho que aqui, né, a gente está dentro de uma comunidade científica, a maioria das pessoas já conhece os microplásticos e sabe que nas suas casas vocês têm esses microplásticos. Por exemplo, aqueles esfoliantes que nós utilizamos na hora do banho, aquelas partículazinhas ali, se não forem feitas de algas, como está escrito, se for feito de alguma matriz polimérica, é um microplástico que vai sair do banho e vai entrar, né, dentro da drenagem urbana ali, dentro do sistema de esgoto. Né, então, todos aqueles que foram fabricados intencionalmente naquela faixa de tamanho. Mas os microplásticos que nós encontramos por aí no meio ambiente são aqueles chamados de microplásticos secundários, que são aqueles provenientes daqueles macroplásticos, mesoplásticos, e em função de todas as intempéries, eles são fragmentados e acabam se transformando, né, naqueles plásticos de tamanho menores do que 5 milímetros. Dentro da classificação dos microplásticos, nós temos eles de diversas formas. Se vocês forem pegar na literatura, livros, se vocês puderem olhar, né, dentro de um microscópio, a gente vê aí um monte de microplásticos de formas completamente diferentes, de cores diferentes. Então, assim, a gente tem aí a possibilidade de encontrar microplásticos na forma de fibras, filmes, fibras, por exemplo. Se eu fizer assim no meu casaco e eu for olhar, isso tem um artigo que foi comprovado cientificamente, em que, eu não lembro exatamente qual foi a cidade, né? Eles fizeram assim no dedo, eles foram lá no microscópio e acharam um monte de fibra proveniente da nossa roupa, que em geral é de poliéster,
que não é o PET, que vem da garrafa PET. E às vezes tem, né, o nylon, né, que é a poliamida. Então, isso é um microplástico que é na forma de fibra. Ou então a gente tem os filmes, que é aquelas sacolinhas que se quebram, formam os filmes. Pellets, ou microbeads, ou beads. Para, né, as espumas, né, que vem aquelas desembalagens de consumo, de comida, né, de fast food. Dentro do nosso laboratório, a gente até tem um artigo de revisão em que nós definimos 3 formas para facilitar a nossa vida. Então, a gente trabalha definindo, quando a gente classifica os microplásticos, por exemplo, uma indústria, a gente tem projeto, às vezes, com indústria que quer fazer uma avaliação, um monitoramento, né, de uma amostragem durante um ano. A gente vai dar a concentração de microplásticos na forma de fragmento, fibra e microbead. Então, basicamente, a gente define nessas 3 formas para facilitar a nossa vida, porque senão fica um pouco, né, bastante complicado, dependendo da amostra, lógico, né? Então, assim, da onde que esses microplásticos também podem chegar aqui? Então, eu tenho essa figura de um artigo que saiu recentemente da Atmosphere, do nosso grupo, onde nós definimos, se vocês olharem aqui com com muita força, isso aqui tem uma imagem do mapa do Brasil, e aí a gente diz que as fontes, né, dos microplásticos, as principais, o comportamento e onde que esses microplásticos podem chegar. Então, fontes, vou citar aqui as principais. Máquinas de lavar roupa. As nossas máquinas de lavar roupa são digamos que aí a segunda principal fonte de geração de microplástico para os nossos mananciais. A gente tem aí em torno, acho que de 30% dos microplásticos encontrados são na forma de fibra. Realmente são bem mais preocupantes porque eles são mais fininhos, chegam aos animais menores. Outras fontes aí, né? Plásticos de uso único, que são descartados inadequadamente. Pneu. Então, a gente tem aí nas rodovias aqueles pneus que não são trocados. Na hora que tem a abrasão no andamento do carro, gera pneu. A gente tem aí... nós não fizemos nenhum projeto com pneu, mas tem aí inúmeros artigos falando sobre isso. Então, em geral, a gente tem entrada tanto industrial, tanto doméstico, quanto urbano. Então, assim, regiões onde eu tenho muitas casas... Provavelmente, quando a gente for analisar, a gente vai ter uma maior fonte de microplástico sendo encontrada. Então, o comportamento, pensando que esses microplásticos, eles vão chegar num ambiente que é dinâmico, o que eu tenho ali? Se eu chego no mar, por exemplo, o mar tem salinidade, tem onda, tem o sol, tem areia, então isso tudo afeta naquela estrutura química dos microplásticos. Então, dentro da avaliação dos microplásticos, nós não só avaliamos a composição química, mas se ele está degradado, se ele não está degradado, se ele tem uma cristalinidade, etc, etc, etc. E aí as consequências disso é que os microplásticos atualmente são encontrados, eles são onipresentes. Eu não trouxe aqui para vocês, mas eu tenho estudos que mostram microplásticos em sangue de humanos, estou falando de humanos, placenta humana, fezes, leite materno, pulmão. Então, tudo isso já tem relatado na literatura. Por quê? Porque nós estamos constantemente encontrando microplásticos dentro da água que bebemos, do alimento que nos alimentamos e o ar que respiramos. Então, a gente está aí ingerindo microplásticos diariamente. Então, falando aqui dos microplásticos, o que pode acontecer eles chegando num ambiente onde eu tenho incidência solar chegando até eles. Então, o que pode acontecer? Uma das coisas que, se vocês observarem, olharem nas casas de vocês, é que, por exemplo, quando a gente tem aquelas tábuas de carne, não se usa mais antigamente, branca, com o tempo ela vai ficando amarelada. O que significa isso? Que o microplástico, né, aliás, que a matriz polimérica que está ali, ela está sofrendo degradação ao longo do tempo e está mudando a sua estrutura, gerando compostos, quinonas, que faz o amarelamento. Então, aquele plástico que era branco, ele tem probabilidade de mudar de cor virando amarelando.
é uma das formas da gente diagnosticar. Aquele microplástico está degradado, porque provavelmente, né, ele era branco, ficou amarelado. Em função disso tudo, o que pode acontecer? Mudança morfológica, vocês vão ver ali imagens do que a gente já coletou. Redução de tamanho, porque aí eu posso ter o craqueamento das partículas e formar cada vez partículas menores. Eu não falei, mas quanto menor, pior, né? Porque pior porque a gente não consegue caracterizar adequadamente, porque vai chegar nos menores peixes, na nossa respiração, no nosso sangue e assim por diante. E outras coisas, né? Outras mudanças que podem ocorrer mudança de cristalinidade, porque, em geral, quando eu faço, por exemplo, uma garrafinha de água que tem a garrafa PET, né? Com o plástico PET, eu tenho uma mistura de uma estrutura que é a mistura cristalina e uma estrutura amorfa, que faz com que esse plástico seja maleável. Quanto mais cristalino, mais rígida a minha estrutura. Então, significa o quê? Que na hora que o microplástico começa a sofrer maiores degradação, o que vai acontecendo? A composição amorfa da minha estrutura vai diminuindo, vai aumentando a cristalinidade, fazendo com que aquele plástico fique mais rígido, mais fácil de quebrar, que é o que acontece nas nossas casas. E quando eu penso num ambiente que tenha organismos vivos, eu tenho a possibilidade de mudar a densidade desse plástico, porque como a gente está falando de polímeros, eu não trouxe para vocês aqui, mas a gente tem aí os polímeros que eu apresentei antes, eles têm diferentes densidades. Então, por exemplo, o polietileno ele é mais leve, ele vai estar mais superficialmente quando eu penso numa distribuição em água, né, numa coluna d'água de um rio. Quando eu penso num poliuretano, ele vai estar mais profundo. Um PVC, ele vai estar mais profundo. Por quê? Isso pensando numa densidade, numa matriz polimérica simples, bonita. Só que quando a gente pensa em plástico, a gente não pensa só no PET, a gente pensa no corante, a gente pensa no aditivo, a gente pensa em um monte de coisa, naquilo que ele foi feito. Só que quando ele chega num ambiente que ele é contaminado, se ele tem a possibilidade de interagir com aquele contaminante, ele é considerado, né, como um vetor de contaminantes também, os microplásticos. Então, ele é um vetor por quê? Porque ele traz consigo, dentro daquela matriz polimérica, um contaminante que pode ser lixiviado, e é lixiviado, já tem estudos comprovando sobre isso, e aí sim é que está o problema. Né? O problema é que eu digo, eu não sou contra o plástico, mas a gente tem que pensar, na hora que a gente for não utilizar aquele plástico que nós compramos. Por quê? Porque ele pode gerar um microplástico, um nanoplástico e lixiviar esse contaminante, que sim, esse contaminante pode ser cancerígeno, pode ser danoso para um peixe, para o ser humano, como estudos que a gente já viu aí, de disrupção endócrina, que a gente tem aí muito relatado na literatura. Então, até o momento, não se tem nada verificado que um polímero limpo, um polietileno, um poliestireno, um polipropileno, sem contaminante pode causar o dano, mas sabe-se que os contaminantes dentro da matriz causam esses danos. Então, sim, é um problema. Mas quando a gente pensa em peixes, tartarugas, a biota que está naquele compartimento, a gente tem estudos avaliando, por exemplo, microplástico em tartaruga, microplástico em peixe. O que acontece com esses animais? Acontece que na hora que eles se alimentam desses plásticos, eles têm a sensação de saciedade, só que eles não estão alimentados. E aí eles acabam morrendo por ingestão, que não é ingestão do alimento, asfixia muitas vezes, então aí é um problema muito grande, porque eu tenho um contaminante dentro de um ambiente que não deveria estar. E aí, voltando, né, a possibilidade dele ser como vetor, não só aqueles contaminantes que forem inseridos dentro da matriz polimérica, eles podem ser liberados, mas também existe a possibilidade, como eles têm fissuras na sua estrutura, eles podem interagir através de eletronegatividade, muitas vezes, com alguns contaminantes e transportar esses contaminantes para outros ambientes, e já existem estudos na literatura. E aí, por exemplo, né, existe estudo mostrando que os microplásticos eles podem biomagnificar. O que significa isso? Eles podem ser transferidos através da cadeia trófica. Então, isso que eu falei para vocês. Joguei lá, né, ou foi descartado através de uma chuva, de um vento, uma rede,
de pesca, que é muito encontrado, né? Que é muito relatado isso. As redes de pesca, elas vão para o mar, em alto mar, e aí elas ficam lá, né? E aí o que acontece? Tem toda essa biomagnificação chegando a nós, causando todos esses problemas que eu já mostrei para vocês. Aqui eu tenho esse artigo, ele está um pouquinho, né? Já é de 2021. Hoje a gente já tem estudos de placenta, leite, etc. Mas por quê? Porque eu tenho aí em cerveja, açúcar, água de bebê, em tudo que a gente está em contato tem um microplástico. E tem um estudo muito interessante que diz que, dependendo da nossa alimentação, a gente pode ingerir até 1 cartão de crédito por semana, de plástico, né, de microplástico. Lógico que observem que é uma faixa muito grande, né? Então, de 0,1, 100 miligramas a 5.000 miligramas. Então, assim, a gente não vai muito para o extremo, mas, sendo muito extremistas, sim, a gente pode ingerir, a gente está ingerindo, nós provavelmente temos microplásticos no nosso organismo. Tem um outro estudo que fala que se a gente não mudar os nossos padrões de consumo atualmente, se a gente não acordar, mudar, em 2050 a nossa chance de pescar, né, num rio e pescar um plástico é 50%, um peixe ou um plástico, porque a gente está aí tomado de microplástico. Então, falando do nosso trabalho, né, o nosso laboratório, a gente tem desenvolvido pesquisas dentro desse assunto. Nós trabalhamos, grande parte das pesquisas são em águas. A gente está expandindo um pouquinho agora, mas nosso foco principal inicialmente foi trabalhar com microplásticos em águas, porque sim, uma das principais entradas dos microplásticos aos seres humanos é a nossa água que a gente bebe, né? Por mais que elas são filtradas, tem um tratamento, remove mais do que 80% das estações de tratamento de água, mas tem microplásticos, porque infelizmente a gente não está livre deles, porque a gente tem, né, não sei se, acho que nunca vamos estar livres. Então, assim, pensando aqui que 80% dos microplásticos presentes que estão nos oceanos foram transportados pelos rios, porque é isso que acontece. Pensando aqui em termos de Porto Alegre, como que funciona os nossos mananciais, como é que funciona? A gente tem ali, acho que todo mundo aqui conhece a orla do Guaíba, né, do rio Guaíba, o lago Guaíba, tem aí uma divergência de nome. Aprendi que a gente tem que falar Guaíba. A gente recebe o delta Jacuí, que recebe os rios lá da Serra, o Rio Caí, o Rio Gravataí, então vem todo o lixo da Serra, vem tudo, deságua no Guaíba. Guaíba recebe o dilúvio, que passa por dentro de Porto Alegre, recebe também esgoto, mas abastece Porto Alegre, região metropolitana. Guaíba deságua na Lagoa dos Patos, que, por sua vez, deságua no Oceano Atlântico. Então, assim, aqui é o caminho, falando bem de maneira geral. Então, assim, vou trazer para vocês, rapidamente, para ser breve, um estudo de caso no nosso laboratório, que foi, a gente faz isso atualmente, né, um monitoramento, a gente continua fazendo, a Ellen, que está ali, continua no doutorado dela, que é fazer o monitoramento de microplásticos no Guaíba. Né? Mais recentemente, a gente tem um outro artigo publicado, que a gente faz coletas periodicamente no Guaíba para determinar a concentração de microplásticos. Então, aí a gente tem 10 pontos, a gente tinha 10 pontos, atualmente a gente tem 5, a gente mudou, distribuídos ao longo do Guaíba para pegar pontos de entrada do delta Jacuí, né, no ponto 1, ali o ponto 2, pontos de maior profundidade, de menor profundidade, de maior vazão, de menor vazão, lá no ponto 5, que é a Ilha da Pintada, onde teoricamente a gente tem aí descarte de esgoto, não tem tanto tratamento de esgoto quanto Porto Alegre, passando por toda a região urbana, ali onde tem a orla, o gasômetro, e chegando lá na Zona Sul, que tem uma diluição. Então, a gente fez aí coletas periódicas. Falando muito rapidamente, a coleta para água de microplásticos, ela precisa passar por uma rede de arraste, se é um ambiente com uma vazão muito grande, ou um outro tipo de coleta, que eu vou tentar mostrar depois também, que é o trabalho da Vanessa.
Então, nós coletamos aí dessa forma e tivemos esses resultados encontrados. O que nós verificamos? Todas as amostras foram encontradas microplásticos. Essa é a água do Guaíba, não é uma água tratada, é a água do Guaíba. O que nós observamos? Que sim, a profundidade tem uma enorme influência nessa concentração, chuva tem influência, e é lógico, né, a entrada, né, a influência da região urbana, né, se vocês andarem ali pela orla, vocês vão ver um monte de sacola, até sofá, se duvidar, a gente encontra lá na orla. Então, isso tem, sim, uma relação direta com a concentração de microplásticos, e a concentração variou de 2,92 a 61 itens por metro cúbico filtrado. Então, quando a gente converte isso, é bastante. Em torno de, a gente chegou a contar mais de 9.000 partículas, mais ou menos, isso nesse monitoramento. A gente sempre avalia aí as cores dos microplásticos, porque dependendo da cor, a gente tem uma ideia de nível de degradação, se ela pode degradar, etc. E também as fontes. Então, o que a gente vê? Que realmente as principais fontes são aquelas provavelmente vindo de sacolinhas ou aquelas embalagens de alimentos, porque eu tenho uma grande parte em todos os pontos de coleta para todas as campanhas realizadas, a maior parte era branca, de microplástico, branca, transparente. Então, se a gente pensar garrafa PET, sacolinha, quando a gente vai no supermercado, tudo isso. E aí eu tenho imagens dos nossos microplásticos, onde vocês podem observar que eu tenho regiões de diferentes coloração, ou seja, aqueles pigmentos que estavam incorporados foram lixiviados em algum momento, não sabemos quando, então aí que está o grande problema. Com relação à forma, em todas as coletas nós tivemos as 3 formas, mas no Guaíba a principal forma é a forma de fragmentos. O que a gente indica? Que realmente é fonte secundária, fonte de lixo plástico, de sacolas, etc., não é de roupa. Porque a gente tem outros trabalhos que a origem de fibras é maior, justamente porque tem o descarte de esgoto direto ali. Como a gente tem um ponto que entra bem o dilúvio, que eu acho que tem mais fibras atualmente, justamente porque não foi tratado o esgoto e é jogado ali. Quando eu penso em forma, se vocês olharem daquele fragmento, é 200 micrômetros, tá? É uma imagem que está muito bem ampliada. Então, se esse microplástico não tivesse sido coletado, ele poderia virar um nanoplástico, porque ele com certeza iria se fragmentar mais ainda. Vou trazer rapidamente aqui algumas imagens. Eu tenho um fragmento que era vermelho, amarelado, perdeu, né? E aí, dependendo, é lógico, eu não falei do processamento, né? Dependendo do processamento, a gente tem que limpar bem esses microplásticos. Observem aí que essa limpeza, né? Esse processo de limpeza e extração, que é um processo químico, não foi eficiente para esse microplástico. Aqui não dá para ver direito. Aqui é outro fragmento. Aí já tem mais, está mais degradado. Aqui já mais recente. E aí um microbide rosinha, que provavelmente veio de um esfoliante. Dentro das matrizes poliméricas, a gente tem aí uma variedade de polímeros que foram encontrados, desde polipropileno, poliestireno e polietileno, sendo o polietileno realmente aquele que tem maior proporção, e aí a gente tem uma variação das 3 fontes de polietileno, de alta, baixa e média densidade. É lógico que nós coletamos superficialmente, então a gente não coleta ainda, né? A gente não tem análise abaixo da coluna d'água e nem do sedimento. Então, por hora, a gente sabe que o que nós estamos coletando realmente é polietileno, porque está flutuando ali, a gente não sabe o que tem no sedimento ainda. Um outro estudo de caso, rapidamente, agora, para mostrar para vocês que como a fonte, as nossas fontes, né, o ser humano muda, né, em função do nosso diagnóstico. Deixa eu passar aqui o vídeo. Então, aí é um outro método de coleta, que é o trabalho da Vanessa, que está ali, que é do estuário do rio Tramandaí. Então, lá ela coleta em 3 pontos, porque ela coleta na lagoa, no estuário e no rio.
né, rio, estuário e lagoa, justamente para entender se a salinidade tem uma influência na forma, na cor, né, na composição dos microplásticos. Então, de novo, a gente coleta e faz uma filtragem, porque a gente tem que concentrar aquela partícula. E aí a gente tem resultados de variação de concentração, onde, em geral, né, se a gente for olhar, a gente consegue ver que no verão, né, tirando ali na lagoa, que a lagoa tem um problema que ela é água mais parada, né, então tem todas essas influências que a gente tem que avaliar. No verão, a gente tem uma maior contaminação, justamente porque no verão essa região, no inverno, não é tão habitada, né, então as pessoas vão, jogam seus lixos ali, ou está mexendo, tem mais atividade. Além disso, o que a gente observa é que o perfil do microplástico coletado lá na região de Tramandaí é completamente diferente do microplástico do Guaíba. Lá a gente tem muito mais fibras. Por quê? Porque lá a gente tem descarte de esgoto direto, muito próximo dos pontos de coleta. Então a gente tem aí muita fibra. Cores, novamente, o branco dispara, né? Então as cores, a cor branca realmente ela está sempre. Se a gente for olhar na literatura também, né, branco e azul. Sempre são o que a gente mais encontra de microplástico. E tamanho, que no outro trabalho a gente não fez, porque era muito microplástico mesmo no Guaíba. Hoje em dia a gente faz a contagem, né, total e distribuição total do tamanho. Por quê? A gente precisa saber o tamanho desses microplásticos justamente para saber o problema ambiental, biológico e até mesmo aos seres humanos, porque quanto menor, mais fácil de chegar nos menores animais, mas também mais difícil de ser removidos. Né? Então, o problema é cada vez maior quanto o tamanho é menor. Em geral, a gente tem aí no trabalho da Vanessa, os microplásticos estão variando aí de 500 a 250 micrômetros, são pequenas partículas. Para o trabalho anterior, que é o trabalho de doutorado da Ellen, as partículas já são maiores, né? Então tem uma diferença. Mas os polímeros aqui também tem um pouquinho de diferença, que é polietileno de novo, lógico, e o rayon, né? Rayon é uma mistura, a gente diz que ele é um semissintético, porque ele tem fonte natural, mas ele também tem fonte sintética, ele é uma mistura, a sua estrutura, e as roupas são muito, a composição das nossas roupas tem muito rayon, né? No trabalho da Ellen, que ela está fazendo agora, e no da Vanessa, eu trouxe aqui também, a gente faz a determinação dos contaminantes emergentes, um monte de contaminantes, onde cafeína é a primeira, né, disparada de todos, a gente sempre vê isso, a gente já tem esse trabalho há muitos anos. Então, assim, gente, no nosso laboratório, fazendo um pouquinho de propaganda aqui, tomando meu tempo, no nosso laboratório a gente tem outros projetos, eu escolhi trazer esses hoje, mas a gente tem outros trabalhos em água, a gente estuda no dilúvio, água de abastecimento, tratado, não tratado e assim por diante. Solos, fertilizante industrial, isso que a gente coleta direto no ambiente. Tem aqueles trabalhos que a gente faz também para verificar todos esses efeitos que ocorrem no meio ambiente. Então, a gente tem um trabalho de doutorado da Raimara, que a gente estuda a degradação de sacolas óxido biodegradáveis, né? Porque uma das ideias que a indústria diz, vamos substituir a sacola de polietileno por um oxopolietileno. Então, será que acontece com isso? A gente estuda também a parte de degradação e a gente também tem um trabalho de doutorado da Larissa que estuda aí a influência da liberação de microfibras de roupa, lavando na mão e lavando na máquina, porque a gente tem aqui no Brasil, a gente tem muita gente que lava na mão ainda. O estudo sobre microplástico realmente está muito... as pessoas estão batendo muito sobre isso, porque realmente é um problema muito preocupante, a gente já tem falado, eu vejo que eu acho que tem uma propaganda, agora esqueci, de maquiagem, que não é Natura, é outra, que eu esqueci, Boticário, que fala sobre isso na novela, então assim, está todo mundo falando sobre isso. Por quê? Porque a gente precisa de conscientização. Então a gente gosta muito de trabalhar nesse sentido de falar sobre o assunto. E por que a gente determina a concentração dos microplásticos nesses ambientes? Porque para que se tenha norma, a gente tem que ter, no mínimo,
o conhecimento de nível de concentração que a gente tem nesses ambientes que a gente ingere, né? Então, a gente está aí, né, batalhando, discutindo. Eu tenho um colega que participa fortemente das discussões do Tratado Global e eles estão batendo. E uma das ideias é que, a partir de 2030, todo e qualquer plástico que a gente compre, a gente tem o conhecimento de toda a composição. Então, se eu tenho ali um corante tal, vai estar escrito lá. Então, tu vai ser responsável por aquele plástico que tu compre. Então, tu sabe que tu comprou o plástico, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Essa é uma das ideias, né? É muito pouco tempo para a gente falar de tanta coisa. Então, assim, eu gostaria de só mostrar aqui o nosso Instagram. Quem tiver interesse de entrar lá e curtir, deixa o seu like lá, como diz o meu filhinho. Eu gostaria de agradecer aos meus alunos, né, que sem eles eu nada seria. A gente gosta muito de falar, de ir nas escolas. A gente vai participar em alguns dias aqui do evento também, não todos, infelizmente a gente não tem condições, então nós vamos também estar apresentando. Convido a todos para participar do evento, que tem muita coisa legal para ser feita. Agradeço, né, às agências de fomento, o INCT, que eu faço parte. Novamente agradeço por estar falando aqui, principalmente depois do professor Jairto, né? Eu fiquei um pouco nervosa, agora já estou mais tranquila. Agradeço e parabenizo novamente, agradeço ao Instituto de Química e aos meus alunos. Muito obrigada.